Primeira Hora Amapá, oferecimento IMES. Faça você também. A melhor faculdade do Amapá. Educação com valor social. Olá, bom dia. Hoje no Primeira Hora. Covid-19 completa 90 dias no estado. O primeiro caso da doença foi confirmado no dia 20 de março. De volta à rotina, salões de beleza e clínicas estéticas voltam a funcionar, mas em horário reduzido. E um plano de retorno do futebol está sendo realizado. A FAF se reúne com ligas e clubes não profissionais. Essas e outras, a partir de agora. Olá, um bom dia para você. A Covid-19 completa hoje 90 dias do primeiro caso confirmado aqui no Amapá. O primeiro caso de um amapaense infectado foi constatado no dia 20 de março. Entre a primeira suspeita e o primeiro caso confirmado, governo do estado e prefeituras municipais tomaram decisões importantes, como, por exemplo, a suspensão das aulas já no dia 18 de março e a suspensão de todas as atividades comerciais não essenciais a contar do dia 20 de março. Eles, inclusive, limitaram a atividade do serviço essencial, como, por exemplo, de bares, restaurantes e lanchonetes, a atendimento domiciliar, via delivery. Junto foi decretado o isolamento social e a proibição de aglomerações, medidas que foram ressaltadas pelo Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado. Deixar claro que nós tomamos todas as medidas no tempo correto. Desde o início da pandemia, quando foi decretado o estado de emergência mundial, ainda em fevereiro, nós, pela SVS, através do governo do estado, reunimos e criamos o plano de contenção, criamos o plano para todo o estado, apoiando os municípios. O Comitê Médico de Enfrentamento à Covid-19 no estado também se uniu à Defesa Civil nesse processo, ainda lá atrás. Um movimento criado voluntariamente por médicos que se dispuseram a ajudar na gestão, a auxiliar os gestores estaduais e municipais na tomada de decisão e no enfrentamento, na criação de um protocolo, de um parecer técnico, de uma medida emergencial em saúde pública, mediante desastre biológico. E isso nós da Defesa Civil temos muito orgulho de dizer que fomos pioneiros no Brasil. E o resultado disso nós colhemos sim. O alinhamento desse protocolo com todos os municípios que passaram a disponibilizar a medicação para o tratamento na fase inicial da doença, possibilitou que hoje nós tenhamos uma taxa de letalidade em torno de 2%, que o Amapá é o quarto estado do Brasil em taxa de letalidade, ou seja, entre pessoas que adquiriram a doença e que foram a óbito. Então, todos esses fatores nos dão a certeza de que esse era o caminho a ter seguido. Mesmo assim, tivemos muitos casos, já são quase 19 mil. Casos que lá no início se concentravam na região central de Macapá, mas migraram, ainda cedo, para a região periférica e passaram a aparecer também em Santana, Oiapoque, Laranjal do Jari, até que chegou em todos os municípios do estado. No dia 4 de abril veio a primeira morte por Covid-19, número que hoje já chega perto de 350. A maioria deles na região metropolitana de Macapá. E foram nossos parentes, amigos, vizinhos, personalidades, como o Edir Pacheco, presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Amapá, aos 72 anos. Profissionais da saúde, como o enfermeiro Evandro Costa, que antes de morrer relatou o descaso na saúde pública. Morreu também quem tentou trazer alento para quem estava doente, como o músico Cinei Saboia, aos 46 anos. Novo, porém hipertenso. Nesse meio tempo, fomos obrigados por decreto a usar máscaras. Hoje isso é obrigatório, inclusive dentro dos carros. Nesses últimos 3 meses, o governo do estado também prometeu 6 hospitais de campanha, mas só entregou 4. 3 em Macapá e 1 em Santana. Já em junho agora fez uma ala para tratamento de Covid-19 no hospital universitário. Maio foi o ápice da pandemia no estado.
foi quando veio o lockdown com rodízio de veículos, a contar do dia 19. Já agora em junho, com mais leitos de UTI disponíveis, o governo optou pela flexibilização gradual do comércio. O que fica agora é o questionamento. Deu certo? As autoridades sanitárias dizem que sim. Nós evitamos, com as medidas de lockdown e de isolamento de quarentena, uma centena de mortes que poderiam ter acontecido. Nós evitamos isso, né, nesse conjunto de fatores, com toda a deficiência hospitalar que nós temos, que precisa ser corrigida, com atendimentos que precisam ser corrigidos no que diz respeito ao socorro, inclusive, a paciente nos municípios, tudo isso. Esses 100 dias foram de combate intenso, não foram de omissão, foram de enfrentamentos, e os funcionários do Estado, os funcionários públicos do Estado, dos hospitais, da vigilância em saúde, das prefeituras, passaram assim diuturnamente trabalhando para salvar vidas. E a gente conseguiu sim ter um resultado importante, mesmo lamentando as vidas que foram perdidas, mesmo lamentando que muitos colegas nossos tombaram nesse enfrentamento à pandemia. E por atentado contra a segurança de transporte fluvial, qualificado pelo naufrágio, com pena de até 12 anos de cadeia, infração de medida sanitária preventiva, porque existia um decreto do município em vigor proibindo a permanência de pessoas nas cachoeiras, bem como vai responder por corrupção de menores, conduta prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos para um intervalo. A seguir você acompanha informações sobre o comércio amapaense. Dados do IBGE apontam o Amapá com um dos piores índices no país em volume de vendas. Agora 7h13. Estamos de volta, e agora tem notícia boa para quem trabalha na área de estética. Pois é, os salões de beleza e clínicas estéticas podem voltar a funcionar. Mas atenção, o horário é reduzido. Depois de 20 de março, eles não puderam mais abrir. Foram considerados serviço não essencial. Como na maioria desses estabelecimentos eles ganham por atendimento realizado, as coisas ficaram bem apertadas. É algo real que muitos profissionais, por conta da necessidade de falta de alimentos, falta realmente de carência, precisaram atender a domicílio, isso é uma realidade. E agora pedem por incentivo público ao setor, que, convenhamos, movimenta um bom dinheiro no Estado. E agora, com a abertura dos salões, a gente precisa que esses profissionais também voltem aos salões de beleza e continuem trabalhando em parceria com os donos de salão. Então, a gente precisa realmente de uma política pública, de algo que incentive os profissionais para permanecerem no salão de beleza, para poder o salão de beleza não fechar. É que com atendimentos sendo feitos só com agendamento prévio, está saindo caro para o profissional sair de casa para atender uma única pessoa por dia. O decreto 2.236, que foi assinado no dia 12 de junho, permitiu a retomada das atividades em clínicas de estética e salões de beleza. Isso a contar do dia 16 desse mês. Acontece que existe um protocolo para a retomada dessas atividades. Dentro dos empreendimentos só pode ter uma pessoa por cada 4 metros quadrados. O horário de funcionamento também é reduzido. Tem também as medidas sanitárias. Os locais têm que ter pia com água e sabão e álcool gel. O salão do André já se adaptou. Primeiro, eles fazem uma triagem com os clientes ainda por telefone. Na chegada, álcool 70% e verificação da temperatura do cliente. E só entra de máscara. Da mesma forma, na clínica onde a Andreia é gerente. As recomendações são que, se eles tiverem pessoas idosas nas suas casas ou também forem de fatores de risco, crianças pequenas, bebê, ou então estejam com qualquer um dos sintomas da Covid, que eles esperem mais esse tempo para retornar à clínica de estética, tá? Nós sabemos que a saúde do corpo também é essencial, porém, a gente precisa esperar esse período para a segurança de todos. A clínica conseguiu se manter esses últimos 3 meses sem demitir nenhum funcionário. Os custos a partir de agora, com a manutenção do espaço, vão ser maiores. Eles sabem disso, mas preferem nem pensar dessa forma. Estamos preservando, a saúde dos nossos clientes, na verdade, prevenindo para que eles também não adoeçam. E também, tanto eles quanto os profissionais da clínica. Então, por isso a gente tem que ter essa segurança total de higiene. Isso é essencial. Agora a gente fala de futebol,
Pois é, depois de 3 meses, tem planejamento para retorno do futebol aqui no estado. A FAF se reuniu com ligas e clubes não profissionais para discutir as medidas de segurança necessárias. Na noite dessa quarta-feira, estive reunido junto com os representantes das ligas desportivas e dos clubes de futebol não profissional do estado do Amapá. Na oportunidade, a gente conseguiu mostrar a eles todo o trabalho que vem sendo feito pela Federação Amapaense de Futebol com a criação do plano de retomada do calendário de 2020. Esse é um momento que a gente precisa ter muita cautela e muita responsabilidade em todos os passos que a gente vai dar. A gente está começando a trabalhar vários cenários de retomada do futebol amapaense. Dentre eles, a execução da competição não profissional e a execução da competição intermunicipal. Essa competição intermunicipal, a gente precisa ter mais cuidado ainda. Por ser uma competição que acontece dentro dos municípios, a gente precisa acompanhar de perto todo o avanço do Covid-19 em cada município que vai receber essa competição futuramente. Então esse plano vem para nortear todas as instituições de que forma o futebol amapaense vai retomar com todos os cuidados, a testagem nos atletas, a testagem no departamento técnico, diretores, desde o presidente das equipes. A federação também vem conversando com os clubes profissionais em relação ao retorno do campeonato profissional, tendo em vista toda a paralisação. A gente precisa da regulamentação dos órgãos estaduais e municipais, a liberação dos estádios para que isso ocorra. Enquanto isso não acontece, a gente continua trabalhando os protocolos de testagem, montamos a equipe médica que vai estar pronta para, a partir do início do futebol, fazer a testagem nesses atletas, a testagem no departamento técnico, diretores, desde o presidente das equipes. A federação também vem conversando com os clubes profissionais em relação ao retorno do campeonato profissional, tendo em vista toda a paralisação. A gente precisa da regulamentação dos órgãos estaduais e municipais, a liberação dos estádios para que isso ocorra. Enquanto isso não acontece, a gente continua trabalhando os protocolos de testagem, montamos a equipe médica que vai estar pronta para, a partir do início do futebol, fazer a testagem nesses atletas. Vamos montar uma equipe técnica para que produza todos os dados necessários para que essa testagem chegue não só no clube profissional, mas na categoria de base no futebol feminino. E essa preocupação precisa ser ímpar com todos os clubes que irão disputar essa competição. Então, a gente precisa, a partir desse momento, começar a trabalhar futuros cenários que vão ser aplicados quando retornar às atividades esportivas. A gente sabe que as atividades esportivas serão as últimas a serem abertas, juntamente com academias e bares. A gente tem muita esperança que isso passe logo e, quando isso passar, a Federação Amapaense de Futebol vai estar pronta para retomar seu calendário e retomar as atividades do futebol amapaense. E a gente fica por aqui. Agora, as notícias do Brasil e do mundo no Primeira Hora Brasil, e logo depois, informações de toda a região norte no Informe Amazônia. Tchau, um bom dia para você. Primeira Hora Amapá, oferecimento IMES. Faça você também. A melhor faculdade do Amapá. Educação com valor social.